obedecendo ao chamado. Você tem um chamado? Você percebe que Deus tem lhe chamado para um trabalho importante na obra do Senhor? Isso é muito importante. E às vezes nós não entendemos, ficamos com medo, mas a Bíblia Sagrada, ela traz algumas passagens que vêm elucidar estas questões, e outros profetas, outras pessoas do passado, homens de Deus e mulheres de Deus, passaram também por esse dilema no começo, mas o Senhor Deus os instruiu, os fortaleceu e eles então cumpriram o chamado. O profeta Jeremias, ele traz logo no capítulo 1 um exemplo da questão do chamado. E é muito importante quando nós lemos esses versículos do capítulo 1 que nós vamos ler, nós vemos como Deus trabalha, como Deus trabalhou no coração e na vida do profeta Jeremias, e que pode trabalhar também na sua vida, na minha vida, e tem trabalhado na vida de tantas pessoas. Logo no capítulo 1, no seu versículo 4, a palavra de Deus nos diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Muitas vezes, quando o Espírito Santo de Deus está falando e nos chamando para a obra, chamando você, como chama a mim e a tantas outras pessoas, homens, mulheres, jovens e até crianças, gera em nós muitas vezes dúvida. Não temos a certeza, você pode se sentir inseguro, insegura, e dizendo: olha, isso é uma coisa, algo muito importante na nossa vida, ministrar a palavra, levar uma palavra de fé, uma palavra de certeza, uma palavra de salvação, uma palavra de arrependimento. Então, há dentro de cada ser humano, muitas vezes, uma dúvida e um certo ceticismo até, não em relação a Deus, mas em relação à sua própria pessoa, à sua capacidade de poder fazer aquilo que Deus está chamando. E isso aconteceu com Jeremias. Nós vemos que Deus está chamando, Deus dizendo: olha, antes que você se formasse no ventre, eu te conheci, antes que saísse da madre, eu te santifiquei, as nações te dei por profeta. Ou seja, Deus está certificando esse chamado, dizendo: antes que você pudesse existir, eu já lhe conhecia. Isso não quer dizer absolutamente que nós temos vida pré-celestial, mas Deus nos conhece mesmo antes de nós nascermos, mesmo antes de nós virmos a existência. Até por isso que ele diz lá em Pedro que a morte de Cristo, o sacrifício de Jesus, no capítulo 1 de Pedro, é por amor de vós. Ou seja, por amor aos crentes, aos seus filhos, que ele elegeu antes da fundação do mundo. Porque na intelectualidade de Deus, você já existia, nós já existíamos. E aí Jeremias ele vem dando uma desculpa. Na verdade, essa primeira fala não é nenhuma desculpa, ele está mostrando um temor. E era sim uma incapacidade que ele tinha, porque ele diz: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Obviamente, ele não tinha as capacidades necessárias para ser o profeta, aquele homem que viria trazer uma palavra de arrependimento, profetizar, como ele profetizou a respeito da Babilônia, a respeito do cativeiro babilônico, quando ele enfrenta outros profetas que ali estavam e depois enfrentou lá a cisterna onde ele foi jogado. Então ele vem dizendo: Deus, essas são as minhas deficiências. E quando nós somos chamados e nós nos apresentamos diante de Deus, nós também devemos falar isso, falar: Deus, nós somos meninos nesse sentido e não temos essa capacidade, nós dependemos de Deus, obviamente, não é da intelectualidade humana. Né? Nós dependemos do Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha nos trazer essa capacidade. E aí no versículo 7, olha a resposta que Deus dá: Mas o Senhor me disse: Não digas, sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Deus então está garantindo a Jeremias esta capacidade que ele não tinha. Assim como Deus garante a mim, garante a você e garante a cada um daqueles que estão disponíveis para Deus quando Deus chama. Apesar dele falar: eu sou um menino, eu não tenho capacidade, mas ele estava disposto, ele estava disponível. E Deus fala: olha, eu vou lhe mandar, eu vou colocar as palavras na sua boca. E no versículo 8 ele diz: não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, além da ousadia,
além do conhecimento, além da capacitação que o Senhor Deus dá a cada um dos seus filhos, das suas filhas, ele também dá o livramento. Por quê? Porque é óbvio, meu irmão e minha irmã, que quando nós nos dispomos a falar de Deus, das maravilhas de Deus, do céu, da salvação, da questão do pecado, da questão da vida eterna, das questões daquilo que o Senhor Jesus e os apóstolos, Paulo, Pedro, nos ensinaram, as doutrinas da igreja, obviamente que nós levantamos uma bandeira de luta e nós nos tornamos um alvo diante de um mundo perverso. Nós estamos num mundo inóspito em relação ao evangelho. A perseguição é grande. E aí nós nos tornamos esse alvo e nós precisamos de uma proteção. E essa proteção vem do próprio Deus. É por isso que ele disse para Jeremias, não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar. E isso aconteceu. Isto absolutamente não quer dizer que nós não venhamos passar por provas. Olha só, Deus fala para Jeremias não temer, que ele estaria contigo para livrá-lo. Mas ele foi levado, por ocasião das verdades que ele falou, para o rei, para a cisterna. Mas Deus estava com ele na cisterna. É interessante como as coisas acontecem. E Deus usou quem? Usou um servo do sistema que ali estava para ir falar com o rei e ter autorização para tirá-lo da cisterna. Mostrar o poder de Deus, porque ele foi enviado para dentro da cisterna com cordas boas, com pessoas que estavam ali todas equipadas. E para tirá-lo, o texto sagrado diz que ele foi tirado com panos rotos, com panos podres, com uma dificuldade, mas ele foi tirado de dentro da cisterna. E a justiça foi feita. Então é nesse sentido. Agora olha só, o versículo 9, o que é que Deus diz aqui? Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Ou seja, se nós estamos obedecendo a Deus, se nós estamos em sintonia com Deus, à disposição do Senhor, o Espírito Santo, ele nos dá a palavra. Isso não quer dizer que nós não vamos ler, isso não quer dizer que nós não vamos orar, isso não quer dizer que nós não vamos buscar, mas Deus vai nos municiar, se é assim que nós podemos dizer, com a sua palavra, com a sua sabedoria, com a sua intrepidez, com tudo aquilo que é necessário para que nós possamos ser eficientes na pregação do evangelho, na defesa da fé, na proclamação das verdades de Deus. E foi isso que ele fez com Jeremias. E no versículo de número 10, é muito interessante, porque agora diz assim, olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Nós vemos aqui, nesta passagem, nesse versículo, Deus fazendo uma alusão, podemos colocar aqui como uma alusão, lá de Êxodo, no capítulo 19, versículo 4. Olha só, Êxodo 19, lá no seu versículo de número 4, o Senhor Deus diz assim, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Exatamente isso que ele estava falando, queria fazer agora com Jeremias. Por isso ele diz lá para Jeremias, né, quando ele fala, eu vou te colocar sobre as nações, você vai estar... e existe ali, interessante, que existem quatro verbos negativos e 2 positivos, não é isso? 4 verbos negativos e 2 positivos. Olha só o que diz no versículo 10. Olha, ponho nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, são verbos negativos, melhor dizendo, para arrancares, para derrubares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. O que acontece na nossa vida quando nós respondemos ao chamado, quando nós obedecemos o chamado do Senhor? Estas mudanças, elas são nítidas. E existe um tripé desta mudança que eu classifico assim. Existe uma mudança nos pensamentos, existe uma mudança nos comportamentos e existe uma mudança nas crenças. Ou seja, aquilo que nós pensávamos de uma forma, nós passamos a pensar diferente. Jeremias, ele passou a pensar diferente. O posicionamento nosso muda. As questões, por exemplo, comportamentais, as atitudes. Tínhamos um comportamento,
como homens carnais, naturais, melhor dizendo, homens naturais. Quando eu falo homens, eu falo gênero humano, homem e mulher. Os nossos comportamentos, eles eram completamente contrários à vontade de Deus e também às nossas crenças. Nós críamos em muitas coisas e houveram algumas mudanças. Por quê? Porque a partir do momento em que Deus fez isso na vida de Jeremias e faz em nossas vidas, então nós deixamos esses verbos negativos para trás. É óbvio que nós podemos trabalhar com eles também entendendo o seguinte, sobre os reinos para arrancares, então, arrancar algumas atitudes e pensamentos errados, derrubá-los da mesma forma, para destruirmos crenças que não pertencem mais àqueles que são crentes em Jesus, e para arruinar, de alguma forma, as obras do mal, porque o Senhor está conosco e está nos usando. E aí entra os dois verbos positivos, ou seja, edificar e plantar. E é exatamente quando há essa mudança de pensamento, de atitude e de crenças, acontece isso. E fica em harmonia lá juntamente com a carta aos Romanos, vamos ver lá, Romanos no seu capítulo de número 12, no versículo 2. Romanos 12, e o versículo 2, que diz assim: E não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jeremias, ele só pôde entender e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque ele se deixou Deus trabalhar na sua vida, e Deus trabalhou na vida dele, mudando os comportamentos dele, mudando as crenças, mudando as atitudes que ele tinha, e da mesma forma conosco. Quando Jesus entra em nossas vidas, então nós pensamos de forma diferente. Se você se lembrar aí, cada um tem uma experiência de vida, mas daquilo que você pensava no passado, que você pensa diferente hoje, que você aprovava um certo tipo de filosofia, que você aprovava um certo tipo de ideologia, que hoje não é compatível com a tua vida cristã. Então você deixou essa ideologia, você deixou essa filosofia, você deixou de pensar estas questões. Os comportamentos se comportavam de uma forma, e a partir de Cristo em nossas vidas, nós nos comportamos de forma diferente. E é um processo. Ninguém se torna santo de uma forma a qual não se peca mais. E nós já falamos sobre isso, que nós não deixamos de pecar, mas nós não pecamos mais, pelo menos não devemos pecar, por dolo, com a intenção, maquinando o pecado e arquitetando ele. E em terceiro lugar, as crenças. Jeremias cria de uma forma, ele passa a crer de outra forma, e eu e você, cada um de nós, passamos a crer de formas diferentes. E louvado seja Deus por isso. Por isso a importância de obedecermos o chamado. Quando obedecemos o chamado, então, todas essas coisas acontecem, os verbos negativos eles ficam para trás, os verbos positivos edificamos e plantamos, e temos esses comportamentos, pensamentos e crenças renovados para o Senhor nosso Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, continue conosco aqui no canal, tá bem? Não deixe de participar, de dar o seu like. Você, mais uma vez, se inscreve aí no canal, toca o sininho, isso é muito importante, dê o seu like. Nós já atingimos 27 mil, estamos subindo agora vamos para 28 mil inscritos, queremos chegar lá. Isso é para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Se você quer colaborar conosco, com o ministério, tem aqui o Pix, esse aqui é o QR Code, porque nós temos a intenção aqui de fazermos também no estúdio um espaço para realizarmos o podcast. E dependemos aí de alguns recursos. Então, se você quiser e puder, você poderá estar nos ajudando. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Fique na paz.